Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegro e hoje estamos aqui para a gente começar mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram na capa, hoje eu quero falar aqui a escalação que a gente encontrou que resolveria os problemas atuais do Botafogo. Eu vou te explicar o porquê. Então a gente descobriu, né, uma formação tática, né, uma composição em campo com determinados jogadores que iriam sanar os problemas do Botafogo que a gente tem enfrentado nos últimos jogos e eu vou explicar pouquinho por pouquinho aqui para vocês no nosso tapetinho. Então, antes de a gente começar, já vai deixando o like, já se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo também, mostra para amigo, fala, pô, mano, olha esse vídeo aqui, acho que com essa formação aqui o Botafogo pode voltar a vencer jogos com um pouco mais de tranquilidade, né? E voltar a vencer de fato, né? Porque o Botafogo vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro, se colocar o jogo com Defensa e Justiça, viram 4 derrotas. Então, compartilha bastante, deixa o like para o YouTube divulgar para outras pessoas e se inscreve no canal. Então, sem mais enrolação, já vamos aqui para o nosso tapetinho. Eu quero escalar os jogadores, tá? E já colocar nessa composição tática e depois ir explicando por que cada um seria muito importante, por que essa nova formação, que muitos de vocês já sabem, né, pode dar muito certo, tá? Então vamos aqui para o nosso tapetinho. Joguei aqui na tela, tá? Começando pelo começo, né? Eu acho que goleiro e dupla de zaga, ninguém tem dúvida nenhuma de nada, né? Adrielson e Cuesta, estamos fechadão com a nossa dupla de xerifes. E aí, nas laterais, é que começa a surgir algumas questões. Eu vou optar, tá? Eu vou optar aqui pelo Hugo na lateral esquerda. E quando a gente estiver explicando, de fato, a formação e as características de cada jogador, eu quero trazer essa explicação aqui para vocês, tá? E do lado direito, galera, vamos lá, eu vou de Diplácito, tá? Só para uma breve explicação. Porém, tanto o Diplácito quanto o Matheus Ponte, eu acho que seriam úteis nessa formação, tá? Acho que os dois têm capacidade, talvez o Matheus Ponte um pouquinho mais, mas eu vou manter o Diplácito pelo fato do Ponte ser muito pouco experimentado, tá? E eu quero uma escalação aqui que se pareça bastante com a realidade. Não quero entrar naquela lógica de, pô, tem que mudar tudo no Botafogo, porque ele não vai mudar, né? Ele não vai mudar tudo. Então a gente está falando aqui de algo que faz sentido, né? Uma escalação que pode resolver os problemas do Botafogo e que faça sentido com o que o Laje vem trabalhando. De primeiro volante, eu vou entrar com Marlon Freitas, tá? E aí no meio, né? Como vocês podem ver, né? Muitos de vocês já até comentaram num post que eu fiz aqui na comunidade, até lá no Twitter também, e em live. A gente vai fazer uma espécie de losango nesse meio, tá? Como assim losango, Gui? Eu vou mostrar para vocês com Marlon Freitas na esquerda, o Tietchan um pouquinho mais aberto aqui na direita, tá? O Gabriel Pires vai ser o ponto ali do lado esquerdo, tá? E o ponto mais alto desse losango vai ser o Eduardo. Né? Para quem não visualizou, a gente faz rapidinho aqui, né? Vocês vão conseguir visualizar perfeitamente, ó. Tá vendo? O losango aqui se formando, né? Fica um losango, para quem não sabe, é um quadrado meio de ladinho, né? Então, ó, tá aí o losango. E no ataque, a gente vai com uma dupla de atacantes, tá? E não é uma dupla de centroavante, tá? Repare que eu vou colocar aqui o Tiquinho na verdade, o Tiquinho aqui nessa formação, ele vai entrar pela esquerda. Vocês vão entender depois o porquê que eu tô falando isso, tá? E o Vitor Sá, ele vai acabar entrando pela direita. Vocês vão entender já o porquê disso, tá? E começando a explicar essa formação, já vai deixando aí no chat, né, nos comentários, se você gostou, o que você mudaria de jogador nessa formação, tá? E o porquê também, é claro. Né? Então, assim, acho que na questão aqui do goleiro com os dois zagueiros eu nem preciso explicar tanto, né? Mas basicamente essa é uma formação inspirada, de uma certa forma, no nosso rival do ano passado, que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, né? O time do Dorival. Dorival Júnior achou uma forma de colocar os dois centravantes dele em campo. É claro que a gente não usaria aqui os dois centravantes, porém, tá? Porém, um dos atacantes deles, que era o Gabriel, era mais móvel do que o outro, que é o Pedro. Então a gente vai usar isso aqui. O Tiquinho, ele é menos móvel que o Vitor Sá, obviamente, tá? E ó, então a zaga ela tem que ter ali uma boa noção de aproximação, os dois zagueiros têm que estar bem juntinhos a maior parte do tempo e ficarem bem ligados,
na cobertura dos laterais. E assim como o rival usou ano passado, eles usavam um lateral para subir mais a linha de fundo, que era o caso do Rodinei, e o outro dava uma segurada um pouco maior, que era o caso do Felipe Luiz. Né? E a gente vai inverter essas funções. A gente vai inverter o lado aqui no nosso Botafogo. O nosso lateral que vai subir mais, tá? Vai ser o Hugo, que vai ter uma boa participação aqui para o ataque. Beleza? Né? Ele vai subir bastante. E o de Plácido, ele não vai subir tanto. Vai ser uma setinha mais comportada. Até porque ele quem vai fechar em alguns momentos, né, essa última linha com uma espécie de 4 jogadores defensivos, né? Sendo ali um terceiro homem mais pelo lado direito, né? Dando essa recomposição melhor. Tá? No meio de campo deles, eles tinham um primeiro volante que patrulhava bem o primeiro caixão ali da área, né? Aquela zona mais perigosa. Acho que o Marlon Freitas ele consegue fazer essa proteção bem. Não acho que é um cara do desarme, mas acho que é um cara que consegue fechar linhas de passe. E é para isso que a gente precisa. E bloquear também. É para isso que a gente precisa desse primeiro volante. A chave do jogo deles, tá? Estava nesses dois bonecos aqui, galera. Nesse volante meia pela esquerda e esse volante meia pela direita. Como a gente está invertendo tudo, né? O deles de criação era Everton Ribeiro, que caía mais pelo lado direito, junto com o Rodinei, que subia bastante. No nosso caso aqui, o cara que vai subir mais em alguns momentos vai ser o Gabriel Pires, tá? Por que, Gui, que vai ser o Gabriel Pires? Vou fazer até uma setinha aqui. Porque o Gabriel Pires tem um pouco mais de qualidade e uma melhor chegada ao ataque, e ele vai estar do lado do lateral que sobe mais. Ele vai estar do lado do lateral que sobe mais, então ele vai ter que gerar esse apoio maior para o Hugo lá na frente. Tá? Então, basicamente, né, o Gabriel ele vai subir aqui em alguns momentos para dar um suporte para o Hugo. Enquanto o Tietê, ele vai subir também. Tá? Ele também vai subir, mas ele vai funcionar mais como um passe de apoio, tá? E um cão de guarda aqui ajudando nessa proteção do lado direito, como era, né, o João Gomes, só que no lado esquerdo do Flamengo, tá? E essa formação, ela te fornece essa proteção em alguns momentos, porque você consegue, né, avançar com 6 jogadores e se defender com 4. Uma opção de defesa aqui que eu imagino em alguns momentos é essa aqui, tá? São esses 3 homens mais atrás com o de Plácido, porque eu não vejo o de Plácido sendo esse cara que chega tanto ao ataque, com muita, que tem uma predisposição a atacar o espaço. Ele tem bastante assistência, mas não tem essa predisposição na minha visão. Acho que o Ponte tem um pouco mais, e acho que a gente conseguiria se defender com 4 jogadores, que era a maneira que o Dorival se defendia. O Dorival lançava praticamente 6 para esse campo de ataque, né? E gerava essa recomposição com o lateral esquerdo. Lembrando que a gente está invertendo o posicionamento dos bonecos, tá? A gente está invertendo, eles jogavam pelo lado direito, a gente vai jogar pelo lado esquerdo. Então, o de Plácido, Cuesta, o Adrielson e o Marlon aqui dando essa proteção seria, né, peças interessantes para essa cobertura defensiva. No ataque, a gente já falou aqui desses 2 meias volantes, entrando agora um pouco no mérito do Eduardo. O Eduardo ele vai seguir fazendo o que ele atualmente faz no Botafogo, que é ser uma peça de apoio onde essa bola está rodando. Então, se a bola está rodando mais pela esquerda, ele vai encostar na esquerda. Se a bola está rodando mais pela direita, ele vai encostar na direita. Se a bola está com dificuldade de chegar no ataque, ele vai recuar um pouquinho. Tá? Então, o Eduardo ele é o grande coringa dessa formação. E aí, agora, mais uma vez, o ponto de diferença, né, e aí eu vou explicar o porquê que eu coloquei o Vitor Sá aberto pela direita e o Tiquinho pela esquerda, é basicamente pensando nessa forma de jogar privilegiando o lado esquerdo, galera. O Tiquinho gosta de sair da área, isso é fato, mas todo mundo sabe também que o Tiquinho, né, tem menos mobilidade que o Vitor Sá. Então o Tiquinho não vai ocupar aquele lado esquerdo. Tá? O Tiquinho ele vai sair da área e vai ajudar naquele lado esquerdo. Mas ao mesmo tempo, ele não vai ficar ocupando esse espaço aqui que o Hugo vai atacar. Então o Tiquinho ele dá esse espaço para o Hugo atacar, coisa que o Vitor Sá pela esquerda, pela esquerda ele teria uma tendência a fazer esse movimento de ocupar esse espaço do Hugo aqui. Então eu vou usar o Vitor Sá para ocupar esse espaço que o Tietê não vai subir. Tá? Então por isso que o Vitor Sá está aqui pela direita, porque a gente vai colocar o Vitor Sá meio que saindo aqui da área
para fazer essa amplitude. E a gente pode até aproveitar algumas infiltrações do Tietê, que tem uma finalização maneira, que gosta de subir ali pelo lado direito, mesmo sendo volante. Então a gente ia continuar mantendo essa característica do Tietê, tá? E o Vitor Sá seria essa peça de apoio pelo lado do campo, podendo explorar o drible para fora do campo, podendo explorar o drible numa diagonal interior, né? Ele seria esse coringa também ali pelo lado direito. E ao mesmo tempo, quando o Botafogo chegasse à linha de fundo, seja com o Vitor Sá aqui ou com o Hugo aqui, a gente teria o Tietê pisando na área, o Eduardo pisando na área, o Tiquinho pisando na área, e ainda poderia ter, né, o próprio Pires fazendo aqui um movimento mais centralizado, ou então o Marlon Freitas subindo nessa pressão, e o Pires aparecendo lá no segundo pau, né? Então, chegaria com força na área do adversário, né? O Botafogo conseguiria, ofensivamente, trabalhar muito bem com essa formação, ao meu ver. E defensivamente, galera, voltando aqui para a escalação, para a formação base, né, que é o losango, defensivamente daria para fazer algo muito parecido com o que a gente já faz hoje, tá? O Botafogo hoje, para quem não sabe, né, ele se comporta, se defende num 4-4-2, né? Eu acho que a única diferença aqui é que, como o Vitor Sá ia cair pelo lado direito, a gente ia dar uma fortalecida nesse lado direito, tá? Eu acho que na hora de se defender um 4-4-2, a gente conseguiria alinhar os defensores, tá? Alinhar o Marlon, o Tietê e o Pires é quem faria essa cobertura no lado esquerdo, coisa que ele até já está acostumado. Ele até já está acostumado em alguns momentos. E o Vitor Sá que faria essa cobertura na direita. Ele ia ficar bem responsável por esse lado do campo mesmo, tá? E aí a gente continua marcando com o Eduardo e Tiquinho. Então, daria para adaptar para manter a atual forma de marcação do Botafogo. E o elemento pela esquerda lá seria o Gabriel Pires, né? O que eu não acho ruim. Gosto do Gabriel sendo essa peça aqui, porque ele teria até mais espaço para cortar para dentro, fazer um lançamento em profundidade. Então, eu não desgosto do Gabriel Pires marcando mais aberto do que muito centralizado. E além disso, né, caso o time sofresse alguma pressão, algo do tipo, daria até para, em alguns momentos, afundar o próprio Marlon, fechar a linha de 5, tá? E com o meio você preencher, né, com uma espécie de 5-3-2 ou manter aí um 5-4-1 com o Eduardo voltando aqui na vaga do Tietê. Mas a gente certamente protegeria ali o de Plácido, que é quem está tendo mais dificuldade na marcação e ao lado que está sendo mais utilizado, daria uma blindagem maior ali pelo lado direito para ele, né, com o Vitor Sá, com o Tietê, dois jogadores que até marcam mais do que a rapaziada lá do lado esquerdo, com o Hugo, o próprio Pires, né? E talvez o Eduardo fechando. Então, cara, é uma formação que te dá essa possibilidade de variação, cara, que me agrada bastante. Me agrada bastante. Eu acho que o Botafogo resolveria esses problemas por uma fórmula que já deu certo no rival ano passado, cara. Então, realmente, acredito bastante que esse 4-4-2 losango aqui, com o Vitor Sá pela direita, poderia render bastante para o nosso time, galera. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Se quiser mandar um pix, eu leio no próximo vídeo, eu leio na próxima live, tá? Muito obrigado a galera que curtiu, que acompanhou, né, o raciocínio. E, cara, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários algum problema que essa formação geraria, ou então alguma outra possibilidade de jogador que vocês vão sugerir aí para mim. A gente pode adaptar, então deixa aí sua opinião nos comentários. Quero saber se eu falei besteira, se eu falei algo que faz sentido, como seria esse rendimento do time do Botafogo. Muito obrigado, galera, para quem fica. Tamo junto, até a próxima e fui!